Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende. Nosso convidado de hoje é o juiz da comarca de Andradas, o doutor Eduardo Soares de Araújo. Doutor Eduardo, seja bem-vindo ao TV Atende. Eu que agradeço o convite. Doutor, está acontecendo em todo o Brasil a Semana Nacional de Conciliação. Em Andradas, esse trabalho é um pouco diferente. Ele é feito durante todo o ano. Sim, existe, por iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, essa Semana Nacional da Conciliação, em que nas diversos fóruns, nas diversas comarcas, se concentram-se esforços para solucionar os problemas de maneira consensual. Nós não estamos fazendo parte oficialmente dessa Semana da Conciliação, porque nós já trabalhamos aqui em Andradas com a tentativa constante de conciliação durante todo o ano, em todos os processos. Então nós não teríamos interesse em separar uma semana para as tentativas de conciliação, porque nós já fazemos esse trabalho durante todo o ano. Mas é uma iniciativa válida, sim, a Semana da Conciliação, porque a conciliação ela é muito importante tanto para a justiça e principalmente para as partes que estão envolvidas no processo. Quando se cabe fazer a conciliação num processo? A conciliação é cabível a qualquer momento. A qualquer momento. Num processo, normalmente há duas partes. E há um conflito entre as duas partes. Chamamos de autor e requerido. Ou autor e réu, ou requerente e requerido. Muitas vezes credor e devedor. Aí esse conflito. E na conciliação, nós superamos esse conflito e quem nos dá essa resposta, essa solução, são as próprias partes. Isso contribui muito, tanto para a agilidade do processo, como para a própria pacificação social, porque as partes já saem do fórum sabendo que o problema foi resolvido, como que foi resolvido, qual que é o direito de um e qual que é a obrigação da outra. Muitas vezes, no calor da discussão, eu vou processar você, eu quero uma indenização, isso não vai ficar barato. Como conseguir levar a ambas as partes a tranquilidade, a calma, para chegar nesse consenso? Uma das coisas que atrapalha muito a conciliação é o nervosismo, o clima, às vezes, de rivalidade entre as partes. Às vezes, uma está com muita raiva da outra, a outra com muita raiva de um. E isso, às vezes, dificulta, às vezes, até inviabiliza uma conciliação. Mas, fora esses casos que nós vemos que a conciliação é inviável, existem diversos outros, principalmente casos envolvendo questões familiares, separações, divórcios. Hoje, na verdade, não temos mais separação, já o divórcio direto, e ações envolvendo valor de pensão, cobranças de dívida, questões envolvendo terra, posse, esse tipo de ação. A conciliação é um meio muito ágil e muito eficaz para solucionar os processos. Hoje, poderíamos dizer que a importância da conciliação é a rapidez? A rapidez, mas não só a rapidez, sim, porque nós temos como uma das nossas maneiras de agir um princípio que ajuizou um processo no fórum, a gente já analisa, será que é viável uma conciliação? Se for viável uma conciliação, antes de tudo, a gente já marca uma audiência de conciliação. Antes do devedor ter que contratar ter que fazer uma defesa, contratar um advogado, ele vai ter que contratar mesmo. Mas antes dele se preparar, dele se armar para o contra-ataque dele, a gente marca uma conciliação. Se essa conciliação é feita no início do processo, às vezes o processo demora poucos dias. Isso é muito vantajoso para as próprias partes e também para a justiça. É necessário na conciliação a presença de um advogado que vai estar defendendo aí ou o seu cliente ou os seus clientes? Sim, a presença do advogado ela é sempre aconselhável. Nos processos do juizado especial, que antigamente chamávamos de pequenas causas, esse nome não é o correto mais, mas apenas para que as pessoas entendam, quando o valor em discussão é até 20 salários mínimos, não é obrigatória a presença do advogado, mas é aconselhável. É sempre bom a parte estar assistida por um profissional do direito que vai lhe dar as orientações, explicando para as pessoas o que pode acontecer com o processo se não houver o acordo. Mas passando de 20 salários mínimos, a presença do advogado ela é obrigatória por lei. Essa Semana Nacional, ela traz em si esse debate da conciliação. O senhor percebe hoje nas audiências, no trabalho que o senhor realiza no fórum,
que as pessoas conhecem isso, sabem que existe conciliação? A conciliação, eu estou sentindo uma mudança de mentalidade. Porque nós vivemos num país que não há a cultura da conciliação. A cultura nossa é do conflito. Quando eu fiz faculdade, não se falava em conciliação. O advogado era treinado para brigar, para o conflito, para a lide. Hoje já há nas próprias faculdades, já há disciplinas que expõem técnicas de conciliação, desenvolvendo mecanismos que tem a conciliação, tem outras formas de solucionar amigavelmente uma lide, que não só a briga, o conflito. Então, eu estou sentindo, com o passar do tempo, uma mudança nessa mentalidade. Aqui em Andradas, nós temos um corpo de advogados muito bom, excelente, inclusive. E a grande maioria dos advogados orientam seus clientes no sentido de que a conciliação é a melhor solução. E realmente é. É claro que para haver uma conciliação, tem que haver bom senso das duas partes. Uma parte tem que recuar um pouco naquilo que deseja, outra parte recuar um pouco naquilo que deseja e se encontrar um denominador comum. A orientação do advogado para a parte, nesses casos, ela é imprescindível. Um advogado que orienta a parte a não fazer acordo, a brigar até o final, hoje eu não chamaria de bom profissional. Ele está dando uma orientação errada para a parte. Não que seja necessário a parte flexibilizar muito, mas ela tem que flexibilizar um pouco para tentar uma conciliação. Até mesmo porque, muitas vezes, a parte não faz uma conciliação que seria até vantajosa para ela no começo, e lá no final do processo ela se arrepende. Se arrepende, se eu tivesse feito aquele acordo lá no começo, tinha resolvido essa questão há 2 anos atrás, já estava resolvido, agora eu não estou com esse problemão aqui para resolver. Por parte de quem a conciliação? Do advogado, do juiz, das próprias partes? O juiz ele tem a obrigação de incentivar essa conciliação entre as partes. Mas não há uma regra dizendo o juiz que tem que iniciar, outra parte que tem que iniciar. Não há essa regra. A conciliação ela é informal. Ela não exige grande formalidade. Então, tanto uma parte pode ter a iniciativa de fazer uma proposta de acordo para a outra formular uma contraproposta. Muitas vezes, inclusive, aqueles advogados que são a grande maioria, que são realmente bons profissionais, quando eles atendem um cliente no seu escritório, antes de ajuizar uma ação judicial, ele tem condições de tentar uma conciliação com a parte contrária. Se ele faz uma conciliação, nem dá entrada no processo no fórum. Isso diminui aquela enorme pilha de processos que vem se acumulando com o tempo? Sim, a conciliação ela tem essa vantagem de contribuir para a diminuição do volume de serviço lá no fórum. Mas não é essa a principal vantagem da conciliação. A principal vantagem da conciliação é que as partes saem do fórum com tudo resolvido na vida delas. Se o processo não tem a conciliação e vai até o final, normalmente uma parte fica satisfeita com a solução, a outra parte fica contrariada. E às vezes o conflito não termina ali. Com uma conciliação, realmente acaba tudo. A parte vai embora, encontrar uma solução entre elas e não há mais desdobramentos em relação àquilo. Doutor Eduardo, eu agradeço a participação do senhor aqui. Até a próxima oportunidade. Eu que agradeço e estamos sempre à disposição, tanto aqui como lá no fórum. Conversamos hoje no TV Atende com o juiz Dr. Eduardo Soares de Araújo.